Bom, pessoal, o que acontece agora nessa parte 2 da gestão de riscos e que eu vou mostrar para vocês na sequência é que a gente vai dar continuidade àquele assunto que a gente começou no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou colocar aqui embaixo na descrição um link para você poder voltar e assistir o vídeo anterior, porque senão essa segunda parte não vai fazer sentido para você, tá bom? Então volta lá, assiste o vídeo anterior e aí sim você volta para esse para poder dar sequência no assunto, tá bom? Então agora a gente vai falar aqui de análise e classificação dos riscos, vamos falar de plano de respostas a riscos e vamos falar de monitoramento e controle, tá bom? Então segue o vídeo e bom proveito para você desse conteúdo. Tchau, tchau. Bom, com a parte de identificação feita, que é a primeira etapa, nós vamos para a segunda etapa, que é o que eu já falei aqui algumas vezes, análise e classificação, tá? Então, muito simples. Fui lá, peguei minha experiência, peguei um expert aqui, um cara com experiência, um consultor, alguma coisa assim, identifiquei os riscos, tá? E fiz todo o processo de identificação e cheguei lá no meu registro de riscos e oportunidades, meu RRO, tá? Eu vou pegar todos aqueles riscos e eu vou ter que fazer uma análise mais profunda em cada um dos riscos. Por quê? Porque para eu classificar, eu tenho que entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais aprofundadamente, o que cada risco daquele representa para mim. Se é positivo, se é negativo, e qual seria, o que nós vamos entrar aqui, que é o impacto, né, desse risco dentro do processo. Tá? Então, essa análise, assim como na identificação, você tem um brainstorming ali, né? Como você está lidando com várias pessoas, vários agentes, vai ter aquele momento inicial onde muitas ideias são jogadas na mesa, você vai ter que anotar aquilo, vai ter que registrar toda aquela informação para depois organizar e tal. Então isso faz parte também da análise, tá? Quando você está analisando, você ainda tem o uso da experiência do expert que está envolvido ou da própria equipe, tá? Então muitas ideias vêm à mesa, é muito comum uma coisa ser um pouco conturbada no início, mas depois a gente vai pegando essas ideias, vai organizando e a coisa vai acontecendo, tá? Então nós temos dois tipos de análise. Nós temos a análise qualitativa e a análise quantitativa, tá? Qual que é a diferença entre uma e outra? A técnica de análise qualitativa, ela vai trazer para a gente uma análise de probabilidade e impacto. Então o próprio nome já diz, né? Qualitativo, a gente está falando de qualidades em relação a cada risco. E nesse caso a gente vai estar falando o quê? Qual que é a probabilidade daquele risco acontecer e qual que é o impacto que aquilo vai ter no projeto caso ele aconteça, tá? Como é que é feito isso, tá? Existe aí um entregável, tá? Você pode considerar ele como entregável, você pode considerar ele como ferramenta de trabalho. Você pode colocar isso depois no registro, no RRO, né? No registro de riscos e oportunidades, ou você pode considerar ele só como uma ferramenta e você vai colocar outras informações no RRO, tá? Aí vai muito de cada um. E vai muito também de quem vai ler. Não adianta você colocar lá uma tabela que o nome dela é matriz de probabilidade de impacto. Então a gente não vai entrar agora na ferramenta, tá? Uma parte muito técnica e tal. Mas assim, essa matriz de probabilidade de impacto, ela é uma ferramenta de uma maneira ou de outra, e ela vai te dar diretrizes para que você faça um preenchimento dentro das probabilidades e dos impactos que aquele risco pode gerar para o seu projeto, e dali vai sair um resultado. E esse resultado vai ser utilizado na parte quantitativa de análise. E também, unida a essa matriz, a gente vai ter ali, normalmente, eu acho que o que é aplicável nesse caso, você pode até ter mais possibilidades de resposta. Mas o que eu acho que é aplicável mesmo é a parte de aceitação, tá, daquele risco,
a parte de mitigação daquele risco e evitar aquele risco a qualquer maneira, tá? Então, o que quer dizer isso? Adiantando um pouquinho até o que a gente vai entrar um pouco mais para frente. Você tem, digamos, esses 3 tipos de respostas e dependendo da resposta que você assumir que vai ter em relação àquele risco, se vai para um caminho ou vai para outro, tá? Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho daqui a pouco, mas falando de análise qualitativa, probabilidade versus impacto, matriz de probabilidade e impacto e 3 tipos de saída, tá? Aceitar, mitigar ou evitar. Daí a gente vai para a parte quantitativa, tá? Então, análise quantitativa dos riscos. De novo, vamos pegar cada um desses riscos, um a um, baseado nas informações de probabilidade e impacto, vai sair, através de uma técnica chamada VE, uma análise quantitativa dos riscos, tá? O que quer dizer VE? VE quer dizer valor esperado. Valor esperado, tá? Então, o que é um valor esperado? Quando a gente fala de análise quantitativa, a gente tem que entender que a gente está lidando com 3 tipos de valor, tá? Nós temos valores financeiros, nós temos valores de tempo, tá? De prazo, e nós temos valores de escopo, tá? Esses são os 3 valores que nós temos que vão envolver o valor esperado. Então eu tenho um valor de prazo esperado, ou eu tenho um valor financeiro esperado, ou eu tenho um valor de escopo esperado, tá? Então, existe uma técnica também, até um pouco mais complexo do que a parte de probabilidade versus impacto. A técnica VE, que vai ter lá VFE, que é a parte financeira, VPE, que é a parte de prazo, ou VEE, que é a parte de escopo. Então, dependendo do risco, você vai fazer essa classificação quantitativa. Ela é uma técnica um pouco mais complexa, tá? Então, a gente vai ter que pegar os valores da matriz de probabilidade e impacto e aplicar numa formulinha para poder chegar num resultado, tá? Mas, o que eu quero passar para vocês nesse momento? É que a base dessa formulinha, só para vocês entenderem, é o quê? É a soma da probabilidade vezes o impacto. Então, você vai pegar todos os seus riscos, vai fazer uma somatória e uma conta de vezes em relação à probabilidade e impacto e vai gerar um valor, tá? Esse valor é o valor esperado e aí, dependendo do valor esperado, a gente vai aplicar aquelas 3 respostinhas lá, que é o aceitar, o mitigar ou o evitar, tá? Então é isso, a parte de análise e classificação de riscos, ela vai ficar permeando mais ou menos essas 2 etapas, que são as etapas de análise qualitativa, classificação e depois análise quantitativa, classificação. Lembrando que o quê? Toda vez que você faz uma etapa do processo de riscos, você volta para o seu RRO e vai lá fazer uma atualização. Então, passei por mais um estágio. Então, eu vou lá e complemento o meu documento, o meu entregável, para que ele possa ficar cada vez mais completo quando você terminar essa primeira etapa de, digamos, planejamento de riscos, tá bom? Agora vamos falar da terceira etapa, que seria o que? O plano de respostas. Então, o que é o plano de respostas? Eu fui lá, identifiquei, analisei, classifiquei na mesma etapa e agora eu vou montar um plano de ação, certo? O plano de respostas nada mais é do que um plano de ação baseado em toda a identificação e análise e classificação que você fez. Então, eu determinei lá, dentro da minha identificação e da minha análise, que eu tenho lá 18 riscos negativos, 7 positivos. Dentro de negativos e positivos eu tenho internos e externos, que envolvem pessoas, processos e produtos. E dentro dessa análise toda, eu vou ter aqui o meu plano de respostas, certo? Você pode numerar os seus riscos. Olha, risco 1, risco 2, risco 3. Eu gosto de numerar usando a parte interna e externa, porque eu acho que o plano de respostas, quando o risco é interno e externo, é muito diferente. Então, normalmente eu coloco lá risco I1, I2, I3, IE1, E2, E3,
certo? Você pode até usar uma nomenclatura mais sofisticada, já colocando na própria numeração dos riscos, se eles, por exemplo, são em relação a pessoas, ou em relação ao produto, ou em relação ao processo, enfim, você consegue deixar a coisa um pouco mais detalhada caso você sinta necessidade. Mas, de qualquer forma, você vai ter uma planilha ali, uma tabela que vai te dar mais detalhes, mais descrições e tal. E aí você vai ter as respostas. As respostas estão sempre atreladas ao que nós já falamos aqui, que são aceitar, mitigar ou evitar, tá? Então, existe uma técnica chamada árvore de decisões, tá? Também, mais uma vez, a gente não vai entrar, a minha intenção nesse vídeo não é entrar em nenhum procedimento técnico, tá? Eu quero dar uma ideia macro para vocês do que é gestão de riscos, para que vocês possam ter uma ideia do que é e de quais são as etapas, né? Qual que é o ciclo desse processo. Então, essa árvore de decisões também é uma técnica que você vai ter que preencher dados que foram coletados lá da identificação, da análise e da classificação, e aí dali vai sair para você mais ou menos qual é a resposta que você vai ter em relação a esses riscos. Então, a resposta macro vai ser qual? Eu vou aceitar, eu vou mitigar ou eu vou evitar. Então, aqui que eu vou aceitar. Olha, esse risco aqui, vou dar um exemplo. Esse risco aqui ele tem um impacto pequeno no projeto, ou seja, a gente não vai perder quase nada de tempo e o custo é zero. E a probabilidade dele é mínima. Eu vou aceitar que ele existe. Não vou fazer nada. Então, a partir do momento que você aceita aquele risco, você diz, olha, se ele acontecer, deixa ele acontecer, a gente tem uma probabilidade muito pequena e o impacto também é pequeno. Então, não vale a pena a gente ficar se desgastando aqui, perdendo horas de trabalho, por conta de um risco pequenininho, que tem uma probabilidade e um impacto pequeno. Tá? Outra, estou falando das mais simples primeiro. Outra é você evitar. Então aí é o oposto. Então eu estou falando de um risco com probabilidade alta, impacto alto. Esse impacto pode ser financeiro, esse impacto pode ser de prazo, esse impacto pode ser de escopo, esse impacto pode comprometer inclusive o andamento, né, o sucesso do projeto. Então esse é um risco que eu não quero ter. Então o que eu tenho que fazer para não ter esse risco? Vou voltar no exemplo que eu já usei. Eu tenho 2 fornecedores. Esse cara aqui não teve uma vez que eu trabalhei com ele que deu certo. E esse cara aqui, ele 80% das vezes que eu trabalhei com ele deu certo. Você não vai aceitar esse risco. Mas esse cara que está sendo escolhido. Você vai ter que tomar algum tipo de ação. Então você já vai se preparar para esse tipo de ação, para chegar no seu superior, para chegar no seu cliente e falar, escuta, olha, se esse cara for contratado, ele é um stakeholder chave para o processo, vai participar dele do início ao fim e tal, eu não garanto o prazo, nem o custo. E aí você vai ter que tomar suas ações, tá? Você vai ter que se impor, você vai ter que dizer por A mais B por que você está tomando aquele tipo de atitude e você vai colocar isso no seu plano. Então assim, acabou, lavei minhas mãos, a escolha foi sua, amanhã quando eu atrasar eu vou pegar esse registro aqui que eu estou fazendo e vou te mostrar e vou falar assim, você lembra lá atrás? Então esse seria uma resposta de evitar um risco, tá? E aí nós temos a mais comum, a que mais vai ser utilizada, que é a resposta de mitigação. Então, o que é mitigar um risco? É você lidar com ele. Então, primeiro eu aceitei, depois eu evitei, agora eu vou ter que lidar com os riscos. Então, lidar com os riscos vai envolver uma série de ações. Tá? Você pode lidar com aquele risco de várias maneiras. O que eu quero passar para vocês aqui? Normalmente você vai ter respostas, no sentido de possibilidades, tá? Sabe aquela historinha do, eu tô aqui planejando meu feriado, ou minhas férias com a família e tal. Se acontecer isso, eu tenho um plano A. Plano A vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo outro, eu tenho um plano B. Plano B é outra coisa. Se acontecer outro, tem um plano C. Então assim, você pode ter planos X, N planos. Mas assim, eu aconselho que você tenha pelo menos 2 planos. Tá?
talvez 3 planos ou 3 respostas de mitigação àquele risco, talvez isso vá te tomar muito tempo e para você chegar na terceira, assim, tem que estar dando tudo muito errado, tá? Ou o que você pode fazer que também funciona é você pode criar uma classificação de impacto versus probabilidade e aí dependendo da porcentagem você vai ter um plano, 2 ou 3, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha matriz de probabilidade de impacto deu aqui 20%, 30% desse risco acontecer. Então eu vou ter um plano só. Eu tenho 50, 60, entre 30 e 60. Então eu vou ter 2. Eu tenho mais que 60, então eu vou ter 3. Por quê? Na verdade, pensando só em riscos, quanto mais respostas, opções de respostas você tiver para aquele risco, mais preparado você está para lidar com ele. Agora, pensando num todo, pensando na gestão aplicável, sabe, você não está ali só para fazer isso. Eu não tive a oportunidade de conhecer no Brasil, já trabalhei no maior escritório de arquitetura da América Latina, aqui, já trabalhei em 3 multinacionais. Eu não tive a oportunidade no Brasil de conhecer uma empresa que tem um gestor de risco exclusivamente para riscos, não conheço. Então, assim, eu sempre vou pensar no que eu entendo que é a nossa realidade. Você não vai ter muito tempo para perder com riscos, até porque eu vou ser bastante sincero. Eu praticamente não vi acontecer, na minha experiência, processos que se dedicava tempo para a gestão de riscos. Normalmente o processo era assim, vamos dar uma olhadinha aqui para ver, sabe, qualquer coisa que a gente tenha errado na última vez e tal, e vamos tomar cuidado com isso, com aquilo. Não, era bem intuitivo, não era nada muito técnico, tá? Mas, enfim, você tem que ser prático. Então, pelo menos um plano, eu diria no máximo 2, a não ser que seu risco seja muito alto e você não decida evitá-lo ou você não pode evitá-lo, você tenha 3 planos. Tá? E como é que vão funcionar esses planos? Vai depender muito dos recursos que você tem à mão. Olha, eu estou com um problema aqui de prazo em relação à entrega de um pacote de desenhos técnicos de estruturas metálicas. Tá? O que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso pressionar o meu fornecedor financeiramente? Olha, eu posso pegar a minha parte de gestão de contratos e incluir uma cláusula de que se ele atrasar mais que 48 horas a entrega de uma etapa, ele vai tomar uma multa. Entendeu? Então, são possibilidades de resposta que você vai ter em relação a um risco que você considera dentro da sua identificação e análise e classificação que ele vai acontecer. Se ele não acontecer, ótimo. Passou batido, perfeito. Você fez o seu trabalho de preparação, você estava preparado para lidar com aquele risco e ele não aconteceu. É o melhor dos mundos, em todos os casos. Não importa se você vai aceitar, se você vai evitar ou se você vai mitigar. Tá? Evitar, se você decidir evitar e conseguir evitar, ele não vai participar do processo, mas aceitar e mitigar, até porque se você não conseguir evitar, você vai ter que mitigar de alguma maneira. Então, nesses 2 casos, se ele não acontecer, é o melhor dos mundos. Não adianta olhar para trás e falar assim, perdi meu tempo pensando nisso daqui, isso não aconteceu. Você tem que levantar as mãos para o céu que não aconteceu. A não ser que nós estejamos falando de riscos positivos. Aí, se os riscos positivos não acontecerem, aí é que você vai ficar triste, certo? Então, essa questão do plano de respostas baseado na árvore de decisão e aonde você vai chegar com os seus planos A, B e C, seria a última parte do planejamento de riscos, é onde você, terminando esse processo, vai estar entrando na parte de execução do projeto e aí nós vamos entrar na última etapa, que é a etapa de monitoramento e controle. Tá? Quando a gente fala de monitoramento e controle, vale para a mesma coisa que já falei aqui em outros vídeos de monitoramento e controle do próprio projeto.
Então, o que que é? Você vai monitorar e controlar. Monitorar para cima, controlar para baixo, tá? E aí, esse monitorar, quem não está entendendo o que que é monitorar para cima e controlar para baixo, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que explica sobre monitoramento e controle de projeto, de um modo geral, do modo macro, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor lá, tá? Então você vai fazer o monitoramento e controle durante a execução do seu projeto. Então entenda que riscos estão andando paralelo. Então se eu estou executando meu projeto aqui, então você não vai estar muito preocupado com os riscos enquanto você estiver executando o seu projeto. Você nem vai ter tempo e cabeça para isso provavelmente, tá? Mas o seu plano ele anda em paralelo. Então assim, tudo que você imaginou que podia acontecer com o seu projeto está diretamente atrelado às tarefas do seu projeto e às etapas do seu projeto. Você está aqui, ó, executando seu projeto. Pum, aconteceu aquele risco. Ou aconteceu algo. De repente você nem vai lembrar de todos os riscos que você listou, identificou. Ou aconteceu algo. Pera aí, deixa eu ir lá no meu RRO, no meu registro de riscos e oportunidades. Deixa eu ver se eu pensei nisso daqui. Olha, tá aqui, ó. A gente pensou que isso daqui podia acontecer nessa etapa. Ó, tá aqui, ó. A gente decidiu que a gente vai mitigar e a resposta é tal. Pum, executa. E aí você vai para cima daquele problema. Você está preparado. De novo, dentro de outro vídeo que eu já falei. Lembra aquela história de estar uma semana na frente dentro das reuniões semanais? É baseado nisso tudo. O gestor de projetos ele tem que estar adiantado. Ele tem que estar à frente de todo mundo. Ele tem que ser aquele cara que é o vidente, é o cara que quem não acompanha ele no dia a dia, quando acontecer esse tipo de coisa, que eu falo, meu, como é que o cara sabia? Como é que ele sabia? Ele imaginou que aquilo podia acontecer. E a partir do momento que ele imaginou que aquilo podia acontecer, ele se preparou. É que nem aquela história de quando você vai para uma reunião, e aí você vai para uma entrevista de trabalho, e aí você fala assim, putz, se me perguntarem sobre meu último emprego, o que eu vou falar? E se me perguntarem qual foi a minha primeira experiência de trabalho, o que eu vou falar? E se me perguntarem o que eu fiz no meu trabalho de graduação na faculdade, o que eu vou falar? Você está se preparando, você está analisando os riscos positivos e negativos que você tem naquela situação e você está pensando e se antecipando na ação de saber o que dizer, o que fazer, o que falar. Certo? Então, eu espero que isso tenha sido esclarecedor. A gestão de riscos para mim é muito importante no processo de projeto, eu já falei isso, mas infelizmente no nosso mundo aqui pouca gente dá atenção e pouca gente põe energia nisso. Eu acho que a análise de riscos, a identificação, análise, classificação e monitoramento e controle de riscos é algo que tem que entrar na nossa pauta de gestão, porque sem esse tema na nossa pauta de gestão, sem esse tema participando ativamente do processo de gestão de projetos na área de arquitetura e engenharia, a gente está sempre correndo muitos riscos e eu acho que é um dos principais fatores pelo qual você vê por aí muito pouca gente tendo sucesso em gestão de projetos. E aí eu vou levar isso para um outro patamar para a gente fechar aqui esse assunto hoje. Eu acho que se a análise de riscos, a identificação, análise, gestão de riscos, ela fosse feita com mais energia, fosse dado um pouco mais de atenção para esse tema, a gente não teria tantos gestores frustrados e talvez a gestão de projetos não fosse tão mal vista na nossa área. Então está aqui um apelo, um incentivo para que você se aprofunde nesse tema. A gente vai poder se aprofundar no futuro também, e se Deus quiser. E quem sabe com isso a gente consegue ter mais sucesso nos nossos projetos. Tá bom? Obrigado, espero ter colaborado para o seu trabalho, para os seus projetos. E coloque aí os seus comentários, suas opiniões, suas experiências em relação a isso. E a gente continua se falando aí e a gente se vê em outros vídeos, tá bom? Tchau, tchau!